Fala pessoal, tudo bem? Temos agora uma questão da canguru, que é uma questão muito interessante, que tem bastante coisa para a gente discutir aqui. Ele fala primeiro para a gente que isso é um semicírculo, beleza? O é o centro, e tem vários ângulos inscritos, em que dois deles têm medidas conhecidas. E ele pergunta qual a medida do ângulo alfa. Primeiro, né, vou fazer uma OBS aqui no cantinho, só para a gente se lembrar de uma propriedade interessante, que é o fato de que, né, isso vem aparecendo com frequência nos exercícios. Toda vez que você inscreve um triângulo numa circunferência e apoia esse triângulo sobre um diâmetro, esse triângulo tem que ser retângulo. Propriedade bem importante que é bem útil para a gente. Por que esse ângulo é reto? Porque, de novo, se o segmento que a gente começou o desenho, ele é um diâmetro, ele divide a circunferência em arcos de 180 graus, e, portanto, esse ângulo inscrito, que enxerga o arco verde, tem metade de 180 graus como tamanho, esse ângulo é reto. Se esse segmento AB do exercício é um diâmetro, você vai concordar comigo que o ângulo de vértice D, o ângulo ADB, tem que ser um ângulo reto. Ele fez uma marcação diferente aqui, né? Mas isso é indicação de que o ângulo é um ângulo reto. Perfeito. Então já dá para a gente começar a calcular um monte de coisa aqui da figura. Tem algumas resoluções possíveis para esse exercício, né? Então eu vou fazer duas figuras e propor duas maneiras de você resolver esse problema. Então, primeira maneira, segunda maneira. Tem várias maneiras, até mais do que as duas que a gente vai discutir. Mas aí você escolhe a sua favorita. Primeiro jeito de você encarar esse exercício é você prestar atenção nos triângulos isósceles que se formam ao redor do centro. Por quê? Se todos esses segmentos que partem do ponto O são raios, a gente está formando um punhado de triângulos isósceles aqui ao redor, né? Por exemplo, OA, OC, OD e OB são raios. Então, esse triângulo ODB aqui do cantinho é um triângulo isósceles. Se esse triângulo é isósceles, esse ângulo tem que ter medida igual ao outro ângulo da base, que é 67 graus. Tudo bem? Mas, Vitor, você não tinha marcado agora há pouco que o ângulo ADB era um ângulo reto? Ah, tá bom. Se o ângulo ADB é um ângulo reto, e a gente separou uma parte de 67 graus aqui para baixo, então essa parte de cima é o que falta para a gente completar o ângulo reto. Né? De 67 para 90, faltam 23 graus. Ah, tranquilo, tranquilo. Mas, Vitor, o triângulo OCD também é um triângulo isósceles, sim ou não? Isso tudo aqui é um triângulo isósceles também. É verdade, é verdade. E se esse triângulo é isósceles, os ângulos da base dele são iguais. De maneira que α mais 23 tem que ser igual a 32. Ou seja, o α mede 9 graus. A alternativa A é a alternativa correta. Pô, conseguimos resolver, eu diria até que de um jeito bem rápido, né? Muito bom. Então vamos continuar. Outra solução aqui para você pensar. A gente vai usar arcos de circunferência agora, né? Então, de novo, você vai ter que prestar atenção nos triângulos isósceles, eles são importantes. Mas a gente sabe que, olha só, esse triângulo sendo isósceles, o ângulo de cima é de 67, a gente já tinha percebido isso, né? Isso significa que o terceiro ângulo do triângulo, pensa aqui comigo, 67 com 67 dá 134, né? Para a gente fechar a soma de 180, faltam 46 graus. Então, ângulo de 46 com 134, 180. Perfeito. Olha para o triângulo de cá, o triângulo OCD. É um triângulo isósceles, não é? É um triângulo isósceles. O ângulo de 32 é o ângulo da base. Então, o ângulo que fica para cá, que é o outro ângulo da base desse triângulo, tem que medir 32 graus também.
Ah, mas a soma dos ângulos de um triângulo é 180, não é? Então, 32 com 32, 64. Para a gente fechar a soma dos ângulos do triângulo, falta 116. Então, esse ângulo aqui do meio é 116. Mas os dois ângulos que eu marquei até agora, pessoal, são ângulos centrais da circunferência. Eles estão ao redor do centro. Então, isso aqui tem que medir 46. Ângulo central é igual à medida do arco que ele enxerga. O próximo ângulo, 116, também é um ângulo central da circunferência. Então, esse arco tem que medir o quê? 116 graus. E esse ângulo alfa, que é o ângulo que o exercício pede para a gente descobrir, o vértice dele é o ponto D, que é um ponto da circunferência. Então, alfa é um ângulo inscrito na circunferência, sim ou não? E se o ângulo é inscrito na circunferência, ele tem metade do tamanho do arco associado. Se o ângulo é alfa, o arco que ele enxerga mede 2α. E aí você tem que 2α mais 116 mais 46 graus completam 180 graus, já que o AB é diâmetro, né? Tudo que fica para lá do diâmetro é meia circunferência, 180 graus. 2α mais. Isso daqui vai ficar 162 graus, igual a 180. 2α é 18. E você chega na mesma conclusão de que o alfa é 9 graus. Tá bom? Tem algumas outras maneiras de resolver isso daí, né? Se você descobriu alguma outra, você me conta qual foi a sua solução e depois você me fala também qual foi o seu jeito preferido, se é o primeiro ou o segundo jeito que a gente fez. Beleza? Espero que você tenha entendido. Até mais.